O filme se inicia na órbita do planeta Terra, quando vemos uma nave espacial soltando uma menor, que cai na floresta de um país na América do Sul. É aí que conhecemos Dutch, um paramilitar casca-grossa, cuja equipe é responsável pelas mais arriscadas missões de salvamento em território inimigo. Quem recomenda o esquadrão dele é o agente da CIA e ex-boxeador Apollo Creed, que nesse filme é chamado Dylan. É aí que a gente é presenteado com o melhor aperto de mão da história do cinema. Jogou até testosterona na minha cara. Ele explica que um helicóptero americano foi abatido e nele se encontrava um ministro e um aliado dos States. É provável que a guerrilha atrás das linhas inimigas tenha feito isso, e é por isso que esses militares precisam da equipe de Dutch. Os Borucutus vão ser deixados na fronteira, já que é muito arriscado atravessar o espaço aéreo inimigo. Eles têm a localização do ministro por meio de um sinal enviado por um transmissor da aeronave abatida, então não tem como eles se perderem no mato. Desse pelotão macho alfa, os caras que mais ganham destaque aqui são o próprio Dutch e também Billy, que é praticamente o Rambo do Paraguai nesse filme. Ele atua como rastreador do grupo e consegue farejar a presença de inimigos a vários metros de distância. Eles acabam encontrando o tal helicóptero abatido, mas se surpreendem quando veem 3 militares americanos com a pele bem desidratada, abrindo a nossa contagem de presuntos. Ah, pode colocar o piloto também. Dutch questiona o Apollo Creed por que tem soldados aliados ali, se apenas o ministro e o seu contato estavam na aeronave. Porém, o cara desconversa e diz não saber a resposta. Irineu, você não sabe nem eu. No entanto, o Rambo Paraguai diz que tem algo de errado ali, já que os soldados atiraram pra todo lado fora da linha de disparo convencional, como se eles não estivessem enfrentando guerrilheiros, mas sim outra coisa. À medida que o esquadrão adentra a floresta, vemos que tem uma criatura nas árvores que é bem apelona e usa uma visão de calor para acompanhar o percurso dos Borucutus sem que eles saibam da presença dele. Seguindo o sinal do transmissor, Dutch e sua turma dão de cara com o acampamento dos guerrilheiros que estão sendo ajudados pelos camaradas safados da União Soviética. Porém, Dutch pede cautela, já que ele vê um soldado americano recebendo um beliscão atrás da orelha e acha que há mais prisioneiros de guerra por lá. O soldado chega no stealth e já manda 3 rebeldes pro ralo, só que Dutch não pode ficar feio na situação e apela a soltar um carrinho sabotado com um explosivo dentro, que já frita mais 9 lazarentos, que só queriam ficar jogando um truquinho antes da sessão de questionamento. A partir daí os Yankees vão pra cima com tudo e é tiro, porrada e bomba pra todo lugar. Aí, faca também. Pode pôr na conta 57 presuntos inimigos. No entanto, os americanos erraram num ponto aqui, já que eles metralham um helicóptero russo desnecessariamente, só para bater 2 fujões que poderiam ser rendidos e retirados da nave calmamente. Dessa forma, o pelotão de Dutch poderia ter voltado pro lado dos aliados mais rápido e com os alvos resgatados em segurança. No final, todos os inimigos são abatidos em grande estilo, exceto por um que se esconde em uma torre, onde ele tem a vantagem por estar no solo mais alto. Só que o danado não contava que o time de Dutch fosse viciado em lançadores de granada, o que não é nada bom pro guerrilheiro escondido em um espaço fechado. Quando a batalha parece terminada, uma guerrilheira chega por trás de Dutch, que não tem outra escolha a não ser se defender e colocar a bravinha aí pra dormir. É aí que Arnold liga os pontos e percebe que essa não era uma missão de resgate, e sim de combate, já que Dylan os enganou para que o esquadrão dizimasse aquele acampamento. Dutch fica danado da vida e coloca o ex-pugilista na parede, e é então que uma DR forte se inicia. Dylan acaba abrindo o bico, falando que o esquadrão de Dutch era o único que poderia acabar com os guerrilheiros que estavam há meses planejando atacar a fronteira onde os americanos tinham se instalado. O helicóptero que eles viram antes era do time de Dylan, que foi originalmente escolhido para fazer parte dessa missão. Dylan também diz que Dutch precisa amadurecer, já que isso é a guerra e o chicote sempre estrala pro lado mais fraco. Quem quer rir, tem que fazer rir. Ele também diz que precisam levar a guerrilheira bravinha com eles, pois ela poderia ter informações sobre os planos dos rebeldes. No entanto, Dutch diz que ela é responsabilidade dele, já que a missão dos Borucutus acabou de terminar. É então que a galera volta pra floresta em direção à fronteira, porém o Rambo do Paraguai para, farejando algo muito estranho e olha na direção das árvores. Ele comenta com Dutch que tem alguma coisa seguindo, o que na minha opinião seria a oportunidade ideal para eles meterem chumbo grosso nessa área, já que durante a Guerra Fria várias tecnologias nunca antes vistas apareciam nos dois lados do conflito, nesse caso entre os Estados Unidos e a União Soviética. Portanto, seria seguro pensar que os bolcheviques de Arak tivessem inventado algo que pudesse superar a tecnologia americana naquele exato momento. Eu até entendo que o esquadrão de Dutch não seja perito em raptar inimigos de guerra, pois a finalidade do grupo é exatamente o oposto. Mas mano, qualquer Zé Ruela com o mínimo de estratégia sabe que o capturado tem que andar na frente dos soldados e não atrás, principalmente quando as pernas da guerrilheira não foram amarradas. Dito e feito, porque a danada dá uma
uma troncada na fuça de um dos burucutus e sai correndo pelo mato. No entanto, ela é pega pelo Harry Potter da Guerra Fria, que por outro lado se torna a presa do predador. A mulher fica em choque, não consegue sair do lugar. Ela é então interrogada pelos outros soldados, mas diz que a selva acabou levando o parceiro deles. Como os caras não entendem bodega nenhuma que tá acontecendo aqui, eles simplesmente saem procurando o aprendiz de feitiçaria pelo mato, o que não vai dar resultado nenhum, já que isso aí é tipo tentar achar um presunto no matagal, ou nesse caso na copa das árvores mesmo. Os soldados se espalham pela área até que o cover barato do Leme de Motorhead é atingido por rajadas de laser nas costas, partindo do plano terrestre. É então que Mac, o seu melhor amigo, vai ajudar, mas acaba dando de cara com o predador, que ainda tá camuflado e só é pego pelos olhos amarelos que brilham na hora H. É aí que o militar tem um ataque de pelanca e manda bala no danado do espaço sideral. O resto do esquadrão chega no rolê também e atira na mesma direção sem saber o que tá fazendo, mas o bom dos filmes dos anos 80 é que a munição era infinita. Uhul! Depois do Festival da Pólvora, um dos soldados faz o reconhecimento de campo e diz que eles não acertaram nem um mosquito sequer, já que não tem sinal de presuntos ou groselha humana no chão. Mac diz que isso é impossível, pois ele usou mais de 200 balas de minigun, o que seria suficiente para estraçalhar qualquer alvo humano num raio de vários metros. Porém, o Rambo do Paraguai diz que tá dando uma freada nas calças naquele exato momento. Seja lá o que tiver os perseguindo, não pertence ao planeta deles. Dutch então decide agir com cautela e manda os soldados fazerem um perímetro com explosivos ao redor do local, já que eles vão ficar no meio para não serem atacados na surdina. Só que, mano, o Rambo de Araque já tinha dito que pressentiu algo em cima das árvores, tornando esse plano uma barca furada, sendo que o predador muito bem poderia escalar por cima delas e atacá-lo sem ter que passar pelos acionadores das bombas. Nesse meio tempo, eles tentam contato com o piloto do helicóptero e pedem pro cara vir buscá-lo, só que o pedido é negado, já que eles ainda estão afastados da fronteira. Nessa situação, eles deveriam calçar as botinas e continuar a viagem, ficando junto por todo o caminho, já que as duas fatalidades na equipe aconteceram quando os dois batutinhas estavam andando sozinhos na mata. Enquanto isso, vemos que Mac não foi tão Zé Ruela assim, conseguindo acertar um projétil na perna do predador, que se viu obrigado a se auto-remendar. E meus amigos, que cena com efeitos práticos maravilhosos, onde a gente vê o alienígena usando instrumentos cirúrgicos futuristas para costurar o próprio ferimento, o que com certeza é um dos pontos altos desse filme aqui, que quase nunca apela para efeitos gerados em computador. O grupo então decide tirar um cochilo dentro da área, que eles pensam estar segura, porém o javali curioso fura o bloqueio, explodindo tudo pelo caminho. É aí que o grupo fica desnorteado, dando brecha pra guerrilheira danada escapar novamente. Eles vão atrás dela, mas percebem que o corpo do vocalista do Motorhead sumiu magicamente, o que significa que a criatura misteriosa tá coletando os presuntos como se fossem troféus. Os soldados dão de cara com a guerrilheira de novo, que diz que o predador tá sangrando um líquido fluorescente, o que dá esperança pra Dutch, que solta mais uma pérola nesse filme. Se ele sangra, pode ser destruído. O militar também entende como a criatura está os caçando. Está usando as árvores. Demorou, hein, cara? Eles então montam uma armadilha pra pegar o danado do espaço sideral, cavando um fosso e o tampando com a vegetação do local. Só que, mano, se a porcaria do predador tá se locomovendo pelas árvores, é óbvio que nessa hora ele provavelmente tá vendo o showzinho todo de camarote. É claro! O que reforça ainda mais a minha ideia de que eles precisam correr dessa área o mais rápido possível, já que o esquadrão tá a menos de 10 km do helicóptero. Enquanto eles esperam, a guerrilheira danada conta que há mais de 50 anos atrás a sua vila foi atacada pelo demônio caçador de homens, sendo que os caras começaram a aparecer igual carne no açougue, e às vezes pior do que isso. De acordo com a garota, isso só acontece nos anos mais quentes, o que é péssimo pra eles agora, já que a floresta tá parecendo o carnaval de Olinda. Voltando pro plano, é óbvio que o predador não iria cair de patinho nessa, o que obriga a Dutch a sair do esconderijo e atrair a fera com seus 45 centímetros de bíceps reluzentes. Nossa! O predador não se aguenta e segue o líder pelo chão, sendo pego por uma das redes instaladas. Ele é içado pra cima. O problema é que o cara consegue se soltar em segundos usando a sua pistola de laser e de quebra ainda joga basquete com Ramírez, que por sinal fica bem machucado. Mac não se aguenta e na tentativa de vingar o Leme sai correndo atrás do predador, o que é uma burrice sem tamanho, já que não é possível ganhar essa luta na trocação. Como eu sempre digo nesses filmes, se separar do grupo é obviamente uma má ideia. Pô, cara, de novo! É aí que Dylan se oferece pra ir buscar o soldado cabeça quente, mandando Dutch, Ramírez e a guerrilheira danada irem pro helicóptero. O ex-boxeador até encontra o militar, mas o plano que os dois bolam pra ferrar com a vida do alienígena é o pior possível, já que Mac se oferece pra ir por baixo dos troncos e atirar no danado, na tentativa de obrigá-lo a ir na direção da mira de Dylan, que teoricamente terá campo de visão pra fuzilar o predador. Só que, mano, isso não faz sentido nenhum, já que os dois soldados estão vendo o alvo bem na frente deles. Eles ainda por cima têm
a vantagem do predador não ter notado a presença deles ali. Portanto, não seria mais fácil os dois simplesmente terem atirado dali mesmo, enquanto ainda tinha um elemento surpresa? Esquece isso, porque Mac acaba atraindo a atenção do alvo, sendo eliminado com um headshot de respeito. Dylan finalmente usa o seu plano e tenta acertar o predador em campo aberto, mas a mira laser de seu oponente é igual a uma câmera TechPix, o que o faz ser acertado antes de conseguir apertar o gatilho, perdendo seu braço no processo. Dylan ainda tenta usar o outro, mas é em vão, já que o predador dá o bote e finaliza o ex-boxeador de uma vez por todas. Enquanto isso, os últimos 4 sobreviventes correm a todo vapor pela mata, que era basicamente a única coisa que eles tinham que continuar fazendo até chegar na porcaria do helicóptero, mas não, porque o Rambo do Paraguai decide enfrentar o predador, dando mais tempo pra Dutch e companhia escaparem. Só que, mano, o cara não dura nem 45 segundos, só que infelizmente a gente não vê a sua finalização, nos contentando apenas com um gritinho histérico dele saindo do mato. Cara, o Rambo de meia tigela aí poderia ter se escondido debaixo do tronco sobre o riacho que eles estavam cruzando. Dessa forma ele poderia surpreender o predador assim que ele passasse pela estrutura de madeira, já que esse era o caminho mais óbvio a se tomar, pois as árvores estavam separadas pela água. Mas não, ele prefere ir na moda antiga, se ferrando legal. Dutch e Ramirez param de correr de novo pra olhar pra trás por algum motivo que eu não entendi, o que é uma péssima atitude aqui, porque o alienígena dá um peteleco com a sua arma na orelha do soldado ferido e também acerta Dutch no ombro, que grita a terceira pérola desse filme pra guerrilheira. Get to the chopper! Dutch corre, mas cai no rio acidentalmente, nadando até a margem. Conforme ele se arrasta por ela, a lama da área dá uma maquiada no Burucutu, que olha só, impede que o militar seja rastreado pela visão térmica do predador, e foi ali se refrescar nas águas de Lindóia. Nessa hora, Dutch poderia ter mantido a maquiagem no corpo e simplesmente ter fugido de lá sem que o predador percebesse, mas agora a parada ficou pessoal, e o Burucutu quer vingança pela passagem de seus soldados pro campo do além. Desarmado, ele tem que voltar às origens e construiu seus próprios meios de defesa, que incluem lanças, facas e o bom e velho arco e flecha. Ele também aplica uma camada adicional de lama e dá um rugido de guerra desafiando o invasor de terra para enfrentá-lo. O plano de Dutch se inicia e ele usa tochas acesas para fazer o calor delas atrair a visão térmica do predador, o que é uma ótima ideia se você me perguntar, mas não vai funcionar para sempre. Na minha opinião, o Dutch tinha que ter usado a gravidade a favor dele. Ele poderia ter acendido fogo bem debaixo de uma árvore, dessa forma soltando um galho de árvore bem na hora que o danado estivesse checando a parada, mais ou menos igual um tribuchê. Só que não, porque ele prefere atirar uma flecha com explosivos que danifica parte da armadura do predador. Por que não volta ao normal? Tá me dando raiva esse negócio aqui, bicho. O invasor de terra fica bravinho e decide dar vários tiros aleatórios na tentativa de acertar um deles em Dutch. Como isso não funciona, os dois se enfrentam e o americano consegue dar um baile no alien ao fugir de seus ataques mortais. O problema é que o Burucutu cai em um riacho, perdendo a sua camuflagem de olhos naturais. Entrando novamente no radar do predador, ele vira um bonecão de posto, de tanto que o cara apanha. Mesmo assim, o invasor o considera um oponente digno e resolve tirar a máscara mostrando todo o seu sex appeal do espaço sideral, o que leva à última pérola desse filme. Você é muito feio. Dutch corre e se esconde num buraco cercado de árvores. Seu plano consiste em ludibriar o predador a passar por baixo de um tronco, onde Dutch tinha instalado um kit de tramontinas. Porém, o alien jamaicano é ligeiro e percebe a traquinagem dele, decidindo dar a volta pelo outro lado. O que o predador não contava é que Dutch tinha protegido os dois flancos, dessa vez com um tronco que tá parecendo um toroço que o próprio Arnold facilmente evacuaria depois de tomar um pote de whey. Quando o predador se prepara para dar o golpe final, Dutch acerta um pisão no acionamento da armadilha, derrubando o toroço natural em cima de seu rival, que vira uma massinha de amolar ambulante. O último ato do predador é engolir o choro e iniciar uma sequência de autodestruição, que quase leva o presunto de Dutch com ele. Porém, o nosso Burucutu é ligeiro e escapa por um triz. No final do filme, vemos Dutch sendo resgatado pela guerrilheira, que consegue guiar o helicóptero até o local da explosão. E aí que eu me pergunto, custava a porcaria do piloto ter aparecido antes? O Predador teve avaliações super positivas, tanto da crítica quanto do público, se tornando um clássico instantâneo do gênero de ação e ficção científica. E meus amigos, que filme! A ideia na época era super inovadora e mostrava um filme de guerra com uma estrutura simples até, mas que conseguia se fundir com essa pegada futurista espacial, ao mesmo tempo que coloca o ser humano no lugar mais vulnerável possível, mesmo que os personagens pareçam seus caras mais casca-grossa
grossa infalíveis no primeiro momento. Além disso, esse filme conseguiu trazer a figura do predador, que se tornou parte importante da cultura nerd, que inclusive trouxe mais perguntas sobre a espécie dele e de onde que o danado veio, o que Hollywood tentou explicar nas 4 sequências da franquia, que foram mais erros do que acertos. Sendo assim, a minha nota para Predador é um 8,5. Nas bilheterias o filme foi um sucesso, custando cerca de 18 milhões para uma bilheteria de quase 100 milhões de doletas, o que garantiu uma sequência que seria lançada 3 anos depois, com o título de Predador 2, A Caçada Continua. Um filme bem pior que esse, mas se vocês realmente quiserem que eu traga pro canal, já deixa o like e escreve nos comentários a frase "Eu quero". Chega de enrolação e bora pra contagem de presuntos. O total de presuntos em O Predador foi de 75 corpíceos, e o troféu presunto de ouro vai pra Mac, que não tava esperando por um headshot na fuça. Galera, eu tô deixando uma playlist valiosa pra vocês aí na tela, onde vocês vão poder ver o meu vídeo